Hoje tô aqui para fazer algo inédito, que é avaliar um smartphone da Realme, o 11X 5G. Essa é uma fabricante chinesa que há algum tempo opera de forma oficial em nosso país, embora eu chute que o grande público não conheça bem. Eles tentam se projetar naquela pegada de custo-benefício, funções avançadas em telefones que não necessariamente são os mais tops. E se a parte do custo nem sempre alcança o patamar baixinho que o brasileiro gostaria, olhem, a qualidade prática deste cara me causou boa impressão sim, apesar de não haver nenhuma característica em específico que salte aos olhos. Recebi diretamente da assessoria da fabricante para análise, vou devolver. Se passaram mais de 2 semanas desde então, vou contar minhas impressões 100% sinceras, sem exageros pro elogio ou pra crítica. Vamos bater a real. A real, Realme. Esse é um smartphone Android que chegou por aqui no meio de setembro, custando R$2.000, preço cheio. Entre as especificações principais estão o processador MediaTek Dimensity 6100 Plus com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento, além da tela de 6.7 polegadas, um LCD IPS com movimento fluido, são 120 Hz de taxa de atualização. Para mencionar alguns possíveis concorrentes, considerando uma margem de erro para baixo e para cima, beleza? Temos o quê? Dos recentes Moto G84, talvez, Galaxy M54, M34, não vejo uma paridade 1 para 1, falei alguns similares. Para quem manja dos termos e quer outra referência, esse chip MediaTek incluso tá mais ou menos na categoria de um Snapdragon 695 ou de um Snapdragon 4 Gen 2, ou seja, é o motor de um smartphone intermediário nos dias atuais. De repente, caindo para intermediário básico, temos algo subjetivo. A construção é simpática, com bordas retas. Eu achei que fossem plásticas, mas as fichas técnicas descrevem como de metal. Já o fundo, esse é de plástico sim, com um acabamento fosco, agradável. O módulo de câmera aí em cima foi que achei pouco inspirado. O leitor de digitais fica embutido no botão Power à direita. Acho que funciona bem, faz o que deveria. O som tem apenas esta saída embaixo e me pareceu abafado pra caramba. Daria uma nota 6,5 se tivesse que citar um número. Em compensação, a Realme manteve a entrada para fones de ouvido cabeados. Hoje em dia, um plus. Os caras mandam o aparelho já com capinha e uma película daquelas mais simples no display. Acompanhamentos bacanas para deixar o usuário despreocupado. Falando na tela, ela tem uma qualidade de Moto G, como eu acabo falando em diferentes análises. Significa que as cores não são as mais vibrantes, só que o resultado geral é competente. O fato de ela ter 120 Hz ajuda bastante na experiência do dia a dia. A resposta ao toque é próxima do 1 para 1, quer dizer, são mais fotos formando o movimento da imagem. Dá uma impressão de suavidade. Isso é ajudado pelo ótimo desempenho que percebi na minha utilização, viu? Sério mesmo, em mais de 2 semanas foi um smartphone agradável pra caramba de utilizar, no sentido de que teve sempre na ponta dos cascos, considerando um manejo comum de aplicativos para trabalho e entretenimento. Claro que deixo a nota, 2 semanas não são tempo suficiente pra gente falar de performance em médio, longo prazo. Mas tem concorrentes que, nesse período, já dão ruim. Não foi o caso. Pensando nesses concorrentes, o sistema operacional é meio que uma mistura do que já vi em outros lugares. Veio o Android 13 com a chamada Realme UI, uma personalização que a princípio parecia com os sistemas da Motorola, no início do sistema e tal. Depois apareceram umas caixinhas de opção parecidas com as da Samsung e tem outros detalhes similares aos de um Xiaomi. Vou apenas falar assim por cima de forma genérica, porque seria até assunto para um vídeo dedicado e não é o caso hoje. O mais importante é que não passei por bugs estranhos, nem um pau, aquelas coisas que revelam má otimização. Achei que algumas animações da Realme UI meio que não foram configuradas para serem as mais rápidas possíveis. Tipo, às vezes eu fecho um app, abro outro, existe uma fraçãozinha de segundo em que rola uma segurada para que essa segunda aplicação venha à tona. Ou então, em certas transições de aplicativos, provavelmente vai ser mais percebido por usuários hardcore que têm experiências com uma gama grande de smartphones. E aí, esses hardcore vão tranquilamente nas configurações do Android e podem diminuir o tempo das animações. Surte efeito! E aí ele fica rapidão, como eu prefiro, o que prova que não é nenhum defeito de performance do smartphone. Probleminha mesmo, eu percebi foi na carrada de aplicativos inúteis, atalhos para aplicativos lixo que vieram já na inicialização do sistema. Um lance bem 2015, me lembrou aquelas interfaces antigas da ASUS, enfim. Fui apagando um a um, tudo tranquilo. Ô, Realme, tira aí, na próxima.
Um aspecto que sinceramente me surpreendeu de maneira positiva foram as câmeras. Minha expectativa era bem baixa e parece que esse é o melhor cenário. É uma câmera frontal de 8 megapixels e uma traseira de 64. Aqui atrás só tem uma lente funcional mesmo, porque a outra serve apenas para fazer o desfoque de fundo no modo retrato. Certo, sobre elas, vamos começar pela parte ruim, que foi o seguinte: eu só percebi limitações em certos cenários de sombra, de penumbra, em que não achei o pós-processamento dele muito inteligente, não entregou uma luz ou uma definição na medida. Cheguei a compará-lo inclusive com o Galaxy M54 nesse aspecto. Câmera de smartphone depende muito do trabalho feito pela fabricante na parte do software, o chamado pós-processamento. E aí imagino que possa acontecer de os caras mandarem ver para serem capturados pores do sol bonitões, para que um modo noturno fique bacana, mas o meio do campo, quer dizer, essas cenas mais convencionais com sombra no dia a dia, ou de repente a penumbra que mencionei, acontece dessas cenas não estarem tão bem otimizadas. E aí, passando para a parte boa, em várias situações o 11X emparelhou legal com um Galaxy M54. Mencionei ele e estou mostrando fotos para vocês. Não deixou a desejar em qualidade de imagem, em definição, até mesmo à noite, quando havia pontos auxiliares de luz. Foram câmeras que se demonstraram competentes, de verdade. Se você não tiver uma necessidade super severa no departamento, elas devem satisfazer. A parte de vídeo não é lá tão brilhante, existem certas ratadas no ajuste de exposição, quando você vai filmando em tempo real, se aproxima, se afasta das coisas, o que, vamos combinar, não é uma exclusividade dele. Vários intermediários agem da mesma maneira. Então é isso, câmeras de fato não foram um problema. Considerando a categoria do 11X 5G, considero que são até bacaninhas. Outra coisa que ficou longe de ser um problema, longe, foi a bateria. Achei bem boa. Em uso comum com WhatsApp, YouTube, redes sociais, tela em modo de fluidez e nenhuma economia de energia habilitada, consegui uma autonomia total de 26 horas e meia, sendo 7 com o display ativo. Isso na última medição, que fui checar antes de gravar o vídeo. Não são números científicos, vão variar a depender do perfil de utilização de cada um. O importante é eu dizer que foi um smartphone que me deixou tranquilo no cotidiano. Se já estava ali saindo no meio de um dia e via a bateria em 70%, eu ficava numa boa, porque sabia que ele não ia me deixar na mão. Não foi daqueles smartphones que me deixavam sempre pensando em levar carregador. Esse foi um aparelho que me deixou até um pouco mais satisfeito do que eu imaginava no início. É um Android intermediário que, se não tem enorme brilho em algum departamento, também não comete grandes deslizes. Ele consegue entregar o que deveria em praticamente todos os quesitos. Falei no começo que o preço cheio de lançamento foi na casa dos R$2.000, e o que acontece com telefones de fabricantes não tão grandes, me refiro aí à operação no Brasil, né? O que acontece é que elas parecem não ter muita margem inicial, e aí a queda de preço que várias vezes a gente espera de Androids, da Motorola, da Samsung, essa queda não ocorre. Acontecia direto com os Zenfones da Asus, rola hoje em dia com os Xiaomi, e aí me refiro aos lançados oficialmente no Brasil, beleza? Não aos importados, aos que vêm do mercado cinza. Mas enfim, eu fui checar os links de compra indicados oficialmente pela Realme Brasil no Instagram e percebi que o 11X já aparecia na casa dos 1.500. Não dá para saber se esse preço se mantém, se cai, se sobe. O fato é que nessa faixa tem conversa, porque ele consegue não se distanciar de concorrentes como aqueles que mencionei no começo. O Galaxy M84, M54, o Motorola, Moto G84. Não vamos nos ater tanto a essa concorrência, tá? Apenas mencionei alguns que parecem estar em um balaio mais ou menos próximo. Eu sei como a internet é, às vezes vão dizer, esse aí não é concorrente não. Relaxem. Se ele estaciona em um valor bacana, aí vai da preferência por marca. Eu sei que existem fãs da Realme no Brasil, tem uma comunidade acontecendo, ou principalmente vai da disposição do grande público para tentar um fabricante novo, que não é tão tradicional no país. Minhas impressões depois de usá-lo, eu realmente utilizei, não foi só mexer nos menus e tirar foto no aplicativo de câmera dentro do estúdio, minhas impressões foram boas. Vou deixar na descrição o tal link de compra que peguei lá na página da Realme Brasil, beleza? Ah, também existe o Realme 11 5G, que é muito parecido
mas tem um armazenamento adicional e de cabeça me recordo que ele também tem uma recarga mais veloz, 67 watts contra 33 neste cara, ambos apenas de maneira cabeada. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, escolham o gostei aqui embaixo, o joinha. Para quem ainda não for inscrito, é de graça, inscreva-se, ative o sininho logo ao lado do botão de inscrição, porque assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição, e a gente se vê. Até mais!